Uma excelente terça-feira para você que se liga aqui no Sportnet e também no YouTube da Central do Timão. Eu sou Leonardo Rodrigues, estou diretamente da Neoquímica Arena com meu parceiro Matheus Fernandes. Tá chegando a hora, hein? Falta pouco. Tá chegando a hora. Falta pouco. Pelo amor de Deus, velho. Que alegria, Leozão. Alegria e ansiedade, né? Alegria porque eu ainda tô um pouquinho no clima do jogo contra o Cruzeiro, Léo. Amanhã... Foi bom reviver, Ó, eu vou te dizer, a partir do meio-dia de hoje, dessa terça-feira, aí já começa a cabeça a mudar. E amanhã, então, não preciso nem falar nada, né, Léo? Mas, ó, falaremos sobre o jogo de amanhã porque a CBF definiu a arbitragem para a partida entre Corinthians e Vasco aqui na Neoquímica Arena, às 9h30 da noite. Tem também mudanças no futebol feminino do Corinthians e também divulgações já da temporada de 2026. Eu vou te falar, você vai conferir tudo isso depois da vinheta. Trututu! É isso, Leozão. O Corinthians feminino encerrou suas atividades no ano de 2025, no último domingo. Não da forma que gostaríamos. Não da forma que gostaríamos, né? E foram vice-campeãs para o Palmeiras do Paulistão Feminino, após perder a primeira partida por 5-1 em vencer, né? Enfim, e vencer o segundo jogo por 1-0. O Corinthians, obviamente, não conseguiu chegar ao placar desejado e, logicamente, também não conseguiu o título do Paulistão Feminino, que é uma ambição do Lucas Piscinato e ele não conseguiu conquistar ainda. Mas o que eu quero dizer é já pensando no futebol feminino do ano que vem, Léo. Já pensando projeções para o ano que vem. Isso porque o Corinthians está negociando um novo patrocinador master para o futebol feminino. Sabemos que, os esportes que foram praticados ali, Léo, vamos dizer, ali no Parque São Jorge, foram bem contestados nessa reta final do ano, né? O futsal com cogitação de ser finalizado a parte profissional e ser mantido apenas a base. A mesma coisa acontecendo com o basquete. O feminino não teve uma conversa de se encerrar o futebol feminino. Nem pode, nem deve, né? Mas, enfim, também é algo que é conversado lá dentro. Como eu disse, quando a gente está buscando um novo patrocinador master exclusivo, tá, Léo? Para a equipe feminina. Atualmente, a Esporte da Sorte é quem estampa ali a parte do Master da camisa do feminino. Porém, contratualmente, né, a Esporte da Sorte não deveria estar ali, vamos dizer. O Corinthians dá mais ou menos como se fosse uma cortesia pro Esporte da Sorte por eles estarem ali, mas, bem dizer assim, não tem nada de... Estando lá ou não vale muita coisa, né? Enfim. E aí, mas fato é que o que acontece, Léo, apenas menos de 2%, na verdade, do valor total que o Corinthians recebe é repassado pro futebol feminino. Muito pouco. Né? Então é muito pouco. Por isso que o presidente Osmar Stabile, junto com a sua diretora Iris Cesso, estão à procura de uma empresa, né, que estampe ali a camiseta. Isso já foi informado ao Esporte da Sorte, né, que o Corinthians está pensando em colocar ali um patrocinador master e já tem algumas empresas interessadas. Léo, é mais do que importante que o feminino consiga ser um departamento autossustentável, né? Exatamente. Eu concordo com você. É interessante também o presidente Osmar Stabile está correndo atrás disso, né? Porque os presidentes anteriores, não vou falar que não ligavam para as brabas, né? Mas tinha algum outro tipo de postura, Sim. né? Então Osmar Stabile se preocupando, né, em ter um patrocínio master para as meninas, eu acho que é essencial, né? Até por questões de valores, né? A gente sabe muito pouco. O Corinthians tem ali do feminino da Esporte da Sorte, então é de extrema importância que o Corinthians consiga fechar esse patrocínio master. Como eu te disse, é menos de 2%, né? Muito então pouco, é um valor muito pequeno. Não se que paga, é repassado, né? Não se paga. Entre aspas, e nós sabemos que as Brabas são a maior equipe do futebol feminino da América do Sul, né? Então, com certeza vai conseguir angariar um bom patrocínio master. E também porque a Fiel se faz presente nas mídias sociais, aonde a marca pode ser mostrada ao público, a Fiel Torcida se faz presente. E o Corinthians é um canhão de mídia para todo mundo. Então, eu imagino que assim, vão ter empresas interessadas e com certeza o Corinthians vai conseguir encontrar um meio termo aí que seja bom, tanto para as empresas quanto para o futebol feminino, e ficamos no aguardo. É isso. Leozão, vou te falar, meu irmão, a temporada de 2025 ainda não foi encerrada, porque o Corinthians tem uma final a ser disputada. Amanhã é o primeiro jogo, mas isso é coisa pra depois, porque agora eu vou falar sobre 2026 já. Já vou começar. Tá aí 2026, já tá na porta, Léo. Hoje nós estamos gravando aqui no dia 16 de dezembro, então faltam 15 dias, basicamente, pra acabar o ano. Então tá na porta já. Daqui 2 semanas o ano já acabou, já foi finalizado. E nós já podemos falar sobre o Brasileirão de 2026, Léo. Lembrando que tudo começará de forma encavalada ali, né? Você sabe Copinha, é Paulista, Campeonato Brasileiro, vai começar tudo em cima do outro, né? Tudo encavalado, Leozão. E a CBF já fez o favor, isso eu acho uma coisa boa, de divulgar a tabela do Brasileirão de 2026, né? E o Corinthians conheceu os seus adversários por ordem.
E o primeiro adversário do Corinthians, Léo, sabe quem é? Deixa O eu mesmo ver que o desse ano. Bahia? É o Bahia. Começamos esse ano disputando contra o Bahia fora de casa na Arena Fonte Nova. E agora vai ser na Neoquímica Arena. Então o Corinthians jogará contra o Bahia na Neoquímica Arena na primeira rodada. Ainda não tem data definida, tá, pessoal? Tá tudo meio que... ali dia 28, Isso, mais ou menos, se inicia ali. Tá por ali. Fim de janeiro, a gente sabe que é fim de janeiro. Exatamente, não tem nada muito definido assim, mas fato é que a fiel torcida poderá se fazer presente em maior número aqui na Neoquímica Arena no primeiro jogo do Brasileirão de 2026. Léo, você gosta dessa estreia dentro de casa ou você prefere fora de casa pra dar um chacoalhão já na equipe? Eu acho que estrear em casa, você já estreia com o pé direito, né? Sim. Já tem a oportunidade de fazer o resultado dentro de casa. O Corinthians que sofreu com o Bahia nessa temporada, empatou o jogo de ida lá e perdeu aqui, né, na Neoquímica Arena. Então tem esse retrospecto negativo esse ano contra a equipe do Bahia. Perfeito. Ano que vem já vai poder começar o ano aí, quem sabe com os 3 pontos em casa diante da equipe do Bahia. Acho que é de extrema importância aí o Corinthians já iniciar com o pé direito vencendo e dentro de casa. Eu tenho certeza que é um fôlego a mais para os atletas, né? Exatamente, Léo. Eu vou passar de forma um pouco rápida aqui a tabela, tá? A primeira rodada, como nós já dissemos, contra o Bahia. Na segunda rodada, o Corinthians vai a Curitiba jogar contra o Atlético Paranaense. Na terceira, retorna a São Paulo para jogar na Neoquímica Arena contra o Red Bull Bragantino. Meu Deus do céu, esse Bragantino também é um timinho... A quarta rodada é contra o Cruzeiro em Minas Gerais. A quinta e a sexta rodada, as duas na Neoquímica Arena, tá? Respectivamente, contra Curitiba e contra Santos. Então, o primeiro clássico do Corinthians na sexta rodada. No Brasileirão é na sexta rodada contra o Santos. Depois viaja até Santa Catarina para jogar contra a Chapecoense, volta para São Paulo para jogar contra o Flamengo e viaja ao Rio de Janeiro para jogar contra o Fluminense na nona rodada. 10ª e 11ª rodada, as duas em casa, tá? Respectivamente contra Internacional e Palmeiras. Pô, da 8ª pra 10ª rodada e pra 11ª rodada... Complicadíssimo, né, Léo? Complicadíssimo. Flamengo e Fluminense, Palmeiras e Internacional. Exatamente, Flamengo em casa, Fluminense fora, Inter e Palmeiras em casa, respectivamente. A 12ª rodada do Corinthians vai à Bahia pra jogar contra o Vitória. O Léo ama Bahia, Salvador. Então... Ai, papai. Será que você vai estar lá, Léo? Tomara que sim, meu irmão. Estaremos. A 13ª rodada, o Corinthians joga contra o Vasco na Neoquímica Arena. A 14ª rodada vai até Mirassol pra jogar contra o próprio Mirassol, obviamente. Na 15ª rodada, enfrenta o São Paulo aqui na Neoquímica Arena. Na 16ª, o Botafogo no Rio de Janeiro. Posteriormente, contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, 18ª rodada contra o Grêmio, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro do primeiro turno, e também para fechar o campeonato na 19ª rodada contra o Remo em casa. Obviamente, né, Léo, o Corinthians vai jogar aqui a mesma quantidade de partidas em casa e partidas fora, né, mas depois teria que fazer a contagem para ver em qual dos turnos o Corinthians vai jogar mais jogos fora e qual vai jogar mais jogos dentro, né? Porque, obviamente, pessoal, é uma conta básica, né? Sim. Número ímpar de jogos, então em um turno você vai jogar mais vezes dentro de casa, em outro turno você vai jogar menos fora de casa. O detalhe é que no primeiro turno o Corinthians joga todos os clássicos em casa, né? Contra Santos, contra Palmeiras e contra São Paulo. São Paulo joga todos em casa. Pode ser uma vantagem, sim, como pode ser uma desvantagem, né, Léo? Porque Exatamente. no segundo turno, às vezes, você em apuros... Não em apuros, né, mas assim, no segundo turno Precisando, você... Podendo decidir alguma coisa. Você vai jogar Sul-Americano. todos os seus clássicos fora de casa, né? E aí, para além disso, outros jogos que são um pouco mais complicados, o Corinthians também joga fora de casa, né, Léo? Por exemplo, como contra o Flamengo. Segundo turno, o Corinthians joga fora de casa. Contra o Inter, joga fora de casa. Contra o próprio Vasco. A última rodada vai ser legal, entendeu? Né? E a última rodada, lá em dezembro de 2026, o Corinthians viajará ao Pará para jogar contra o Remo. Você nunca foi pra lá, né, Léo? Não, mas quem sabe, né? Quem sabe ano que vem, né, Léo? Você gostou, Léo, mais ou menos da tabela do Corinthians, assim? Porque, assim, eu sei que... Claro, você vai jogar contra todo mundo, mas sempre tem esse prognóstico de você olhar e falar assim, pô, as últimas rodadas estão mais complicadas, as primeiras estão mais fáceis. O que você achou, assim, olhando? Olhando por cima, sim, eu gostei. Gostou? Eu gostei. O Corinthians tem grande chance aí de figurar ali até entre a sexta colocação, sétima, quem sabe, no início do campeonato, né? Então, assim, porque a gente sabe que Palmeiras briga forte, Flamengo, Botafogo... Isso, até desculpa te cortar, Léo, mas isso que eu ia falar. O Corinthians, nas primeiras rodadas, já tem chance de angariar boas colocações, porque joga contra o Bahia em casa, um jogo totalmente ganhável. O Atlético Paranaense é fora, mas o Corinthians... o próprio Atlético tá subindo da segunda divisão agora. Exatamente. Depois o Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino, que tem sido uma pedra no sapato, mas é em casa. Viaja pra jogar contra o Cruzeiro, né? Depois tem Curitiba em casa, Santos em casa, Chapecoense fora. Então, assim, o Corinthians tem esse início de campeonato, o Corinthians pode conseguir bons resultados. Pode ser favorável, entre aspas. Favorável, né? O Campeonato Brasileiro é bem difícil, né? E já diria Pep Guardiola, tá? Isso não sou eu que tô falando, é o Pep Guardiola. Ele falou que o campeonato é decidido, pelo menos em inglês, é decidido na nona rodada. Assim, você consegue ver mais ou menos o que vai acontecer ali, na nona rodada. A gente sabe que o Brasileirão é uma montanha russa, muitas vezes, mas é verdade.
Se você olhar ali na nona rodada, mais ou menos, já dá pra você imaginar um pouquinho do que vai acontecer. Então, se o Corinthians conseguir chegar ali na 7ª rodada com um retrospecto favorável, sei lá, de 5 vitórias, um empate e uma derrota, tá ótimo, Léo. O Corinthians já vai estar muito bem, o Corinthians já vai ter somado aí em 7 rodadas, o Corinthians já vai ter somado 16 pontos, né, nessa previsão que eu fiz, vamos se dizer. Então, de 21 pontos, o Corinthians vai ter somado 16, tá ótimo. Então, Corinthians, atenção nesse início de Campeonato Brasileiro, porque depois, pra correr atrás, é complicado, hein? Leozão, jogo de amanhã, o Corinthians conheceu a arbitragem para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2025, Rafael Rodrigo Klein. Boas memórias dele, Léo? Não lembro. Não lembro. Sinceramente, você não lembra? Sinceramente, eu não lembro. Então, vou te falar. Boas lembranças. Porque o melhor árbitro é o que você nem lembra o nome. Você nem passa por ele. Então, assim, eu espero que ele faça um bom trabalho, que ele consiga desempenhar o seu trabalho, o seu profissionalismo. E não prejudique nem o Corinthians, nem o Vasco, que o jogo flua e o nosso Coringão consiga resolver dentro de campo. É isso que importa. Vamos pra cima, Corinthians. Vamos pra Libertadores de forma direta. Com mais um título. É isso, família. Essas foram as informações do time do povo, diretamente aqui da Neoquímica Arena, com meu parceiro Matheus Fernandes. Meu irmão, tamo junto e vai chegar a hora, e tá chegando a hora, e amanhã é nóis. Leozão, te agradeço, assim como agradeço todos os nossos patrocinadores, que são Cowork Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegra, Tour Casa do Povo, Camarote Galeria SCCP, Camarote Fiel Torcedor, Corinthians Loja Oficial, Corinthians Delivery e a Boa Viagem Brasil. Leozão, tamo junto. Tamo junto no 3, hein? No 3, 2, 3 e vai Corinthians!